Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, aos nossos ouvintes, né? Que todos sejam abençoados hoje pela palavra, pelas bênçãos que Deus já tem derramado aqui neste local. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, lá em 1 Reis 17. Eu vou ler aqui em 1 Reis 17, só o primeiro versículo, e depois nós vamos lá para 1 Reis 19, tá? No primeiro versículo também. Aí a gente vai dar uma sequência aqui do primeiro versículo a seguir. Amém? Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias... As irmãs já acharam? Tá bom. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Agora nós vamos lá para o capítulo 19, de 1 Reis. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como as de um deles. E vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Betseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E eles se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seus ânimos a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. E levantou-se e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, e o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou o dia e a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Somente até aqui, irmãos. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra tão maravilhosa, né? De um homem muito usado por Deus, que a Bíblia relata que ele era um tisbita. Não tem muito relato sobre Elias, né, na Bíblia. A gente sabe que ele foi usado por Deus de forma gloriosa, que ele é o profeta do fogo, e que Elias criou uma desavença com o reinado de Acabe e Jezabel, por ele ser um homem que ele não concordava, e Deus levantou ele justamente para isso, né, para não concordar mesmo, para bater de frente com a situação que se encontrava Samaria. Samaria era o reinado do norte, né, que nós já ouvimos na escola bíblica, que teve aquela separação, e ali o reinado estava nas mãos de Acabe. De uma forma mais clara, vamos dizer que Jezabel praticamente era que dominava, né, a situação. Nós vemos que Jezabel ali, ela passou a colocar aquele local como local de idolatria, que era adorado Baal, os deuses de Baal e Azera. Então nós vemos que era um contexto muito complicado a vida de Elias ali naquele período. E Deus levanta Elias para algo diferente. Irmãos, muitas vezes Deus nos coloca em algo que a gente fica pensando: meu Deus, mas por que eu? Por que eu tenho que passar por isso, né? Porque se nós formos olhar pela situação que Elias estava vivendo, era um homem ali anônimo. E de repente Elias surge e ele cria uma contenda ali no sentido de não ser a favor do que Acabe fazia, da situação que o povo estava ali. E Elias surge nessa história já lançando uma profecia. Ele já profetiza aqui, no capítulo
17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aí, de repente, você chega de frente com um rei e já taca uma bomba na frente daquele rei. Às vezes ninguém sabe o que poderia o rei Acabe pensar naquele momento ali, né? Mas sabemos que a palavra de Deus se cumpriu. Só que exatamente depois que ele entregou aquela profecia, Deus já manda ele sair. Vai-te daqui, né? E para o Oriente, e esconde-se junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha que coisa interessante, irmãos. Às vezes nós falamos algo, nós oramos, nós pedimos e Deus nos usa, e nós esquecemos que existe consequências em tudo em nossa vida, né? Porque quando ele profetizou ali que não ia chover, aquela seca ia ser só para o povo de Samaria? Não ia. Ele também ia passar por aquela seca. E quantas vezes na nossa vida, irmãos, nós oramos, pedimos algo para Deus e não entendemos que nós teremos que passar por aquele processo. Aí eu estou pedindo algo para o Senhor, mas aquele processo, aquele passo a passo que eu vou seguir, eu vou ter que passar por consequências, por dificuldades. E ali, mas Deus falou para ele assim: olha, vai para lá, que eu vou te sustentar. Aí vai aquele homem, né, para naquele ribeiro e começa a imaginar. Ali aquele homem sendo sustentado por corvos. Existem muitos estudos que falam que acham que corvos poderiam ser homens, mas nós baseando que a palavra aqui que eu entendo que são corvos, que alimentavam ele com carne. E ali ele bebia daquele ribeiro, né? E Deus sustentando, Deus cuidando dele ali, daquela forma mirabolante, maravilhosa. Porque onde que você vai esperar? Você está num lugar que você profetizou e que está aquela seca terrível, e você lá no meio, lá na beira de um rio, sendo sustentado por corvos. Então ele comia carne, Deus mandava o sustento para ele, e ele bebia daquela água ali. Mas, como ele mesmo profetizou que não haveria chuva, não haveria orvalho, que aquele tempo ali ia ser um tempo de seca, o rio também secou. Aquele ribeiro secou. E quando aquele ribeiro secou, mais uma vez Deus manda ele: sai daqui. E aí vamos seguindo aqui. E quando o ribeiro secou, depois que Deus sustentou ele, sucedeu que passados os dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra, né? Aí Deus manda ele então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Aí o homem deixa de ser sustentado por um corvo e passa a ser sustentado por uma viúva. Agora, como que uma viúva, naquela situação que estava ali, aquela seca, aquela miséria terrível, e a viúva naquela época era uma mulher, né, que precisava de apoio, precisava de cuidado, vai ali a ser sustentado por aquela viúva. E Deus já falou: não, eu já preparei, já está lá, já vai lá e ela vai te sustentar. E quando ele chega perante aquela viúva fala assim, estava lá pegando lenhas ali para poder fazer uma última refeição para ela e para o filho para morrer. Irmãos, o que eu entendo aqui? Que mediante a situação que você esteja vivendo, mediante as lutas que você esteja passando, pode a terra estar seca, mas o sustento de Deus virá para a sua vida. Pode a terra não estar produzindo, mas Deus vai mandar o sustento para a sua vida. Deus tem cuidado de nós de forma sobrenatural. E aqui nós observamos Elias, ele ouviu a voz de Deus e ele podia pensar assim, questionar: mas o que eu vou procurar uma viúva, meu Deus, para me sustentar na situação que nós estamos? E ele foi. E ali, irmãos, Deus usa aquela viúva de forma tremenda, através dela ali, ela faz aquele alimento, Deus multiplica e ela come, todo mundo come, Deus vai sustentando por dias. E no meio da seca, interessante que eu observo, que no meio daquela situação que ele estava vivendo, Deus não deixou de operar na vida dele. E aquela viúva ali que ofereceu aquela refeição para Elias, que passou por uma situação do filho dela, Deus fez um milagre na casa daquela viúva. Porque acontece às vezes na nossa vida, de nós estarmos numa luta, numa prova, e nós falar assim: Jesus, está difícil. E às vezes aparece gente na nossa casa pedindo oração, pedindo palavra.
Aí você fala assim, Deus, eu não tenho nem para mim. Qual é a palavra que eu vou dar para essa pessoa se eu estou vazio? Você pensa que está vazio. E aí você começa, Deus, trabalhar na sua vida, Deus começa a te usar de uma forma tão tremenda, e você vai ver que diante das lutas, diante da dificuldade, o Deus que você serve é o mesmo. O sustento de Deus está na sua casa. O sustento de Deus está na sua vida. Aleluia! E nós vemos aqui um passo que Deus foi trabalhando na vida de Elias, o percorrer do tempo, né? Aí depois de todo esse processo, cumpriu-se o tempo que Deus queria ali, e Elias se apresenta novamente a Acabe. O que eu quero apresentar para as irmãs aqui? Eu vejo em Elias um homem de coragem. Um homem que não temia, né, a um rei, porque ali existia um rei, o rei tinha soldados, o rei poderia mandar matar, ele não temia, naquele momento ele não temia a vida dele, ele não temia a morte, porque ele enfrentou ali a Acabe, ele vamos dizer assim, que ele afrontou Acabe. Então ele não se preocupou com a situação que ele ia presenciar, ele passou por lutas, mas o Senhor foi com ele, né? Mas aí acontece um outro episódio, que já entra ali em Elias, 1 Reis 18, né? Que depois que passa um período, né? Aí fala assim, sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias, o 3º ano, dizendo, vai-te e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias e mostrou-se a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Abadias, o mordomo. Ali nesse período do mordomo, Elias se encontra com o mordomo, né? E Deus tinha mandado ele se apresentar perante Acabe. Aí ele falou, olha, pode falar que eu vou me apresentar perante ele. Só que até o mordomo temeu, porque o mordomo sabia que Elias era um homem de Deus, né? E se ele chegasse lá e falasse, eu encontrei Acabe, de repente, eu encontrei Elias e Elias não apareceu, o negócio podia ficar ruim para ele. Mas ele não estava preocupado, não, pode avisar para ele que eu vou lá, que eu vou me encontrar com ele, né? Pode falar para ele. E aí, irmãos, acontece todo aquele episódio do holocausto, né, que as irmãs já sabem, que Deus levanta ele, e que ali ele fala, cadê o seu Deus? Ele pede para poder trazer os profetas de Baal, os profetas de Azera, né, ali no monte. E ali ele faz aquele período, aquele holocausto ali, e Deus opera um milagre através da vida de Elias, que Deus manda fogo, consome o holocausto, envergonha os profetas de Baal, né? E ali naquele momento ele mata aqueles profetas. Então todo esse processo aconteceu, e nós vemos aqui sempre um Elias o quê? Corajoso. Um Elias valente, um Elias que não temia, um Elias que enfrentava qualquer situação. Mas quando nós vamos lá para o capítulo 19, a história já muda. A situação já muda de figura, né? Por quê? Quando Jezabel fica sabendo que os profetas estavam mortos, quando Jezabel fica sabendo de tudo o que Elias fez, porque Acabe conta para ela, aí ela falou, não. Agora ela fez um juramento. Nesse mesmo dia, amanhã, nesse mesmo horário, se ele não estiver morto, que os deuses façam comigo tantas vezes mais. Ela ali lança uma promessa de morte. Ela falou, vou vingar. Vou vingar para ele saber que eu, né, sou a rainha, vamos dizer assim, né, com as minhas palavras. Irmãos, e ali já começa a mudar a figura. A gente já começa a enxergar Elias de uma outra forma. Já começa a olhar Elias como um homem frágil que somos. Já começamos a ver Elias ali com medo. Porque no versículo 2, diz assim, no versículo 3, e o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi a Betseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. Primeiro ele faz, olha, eu vou seguir meu caminho sozinho, já deixou o moço para trás. Que eu não vou nem levar ninguém comigo. Porque a situação que eu estou, eu tenho que estar só. Eu vou morrer mesmo, porque naquele momento ali ele seguiu o caminho, ele diz assim, e ele foi no deserto, caminhando de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Olha, irmãos, que situação que se encontra Elias. Depois de todo aquele processo de Deus usou ele. O que eu entendo, irmãs, aqui? Que nós, por mais crente que possamos ser,
por mais homens de Deus ou mulher de Deus que somos, nós temos as nossas limitações. Nós temos medo, nós temos angústia. Nós passamos por situações que às vezes nós olhamos para um lado e para o outro e não vemos saída. E quando aconteceu com Elias aqui, que ele já deixou aquele moço, e a Bíblia fala que ele esteve ali debaixo daquele pé de zimbro, e ele falou que ele pediu a morte. Senhor, me mata, me leva, Senhor. Me deixa, Senhor, aqui, não dá mais para mim. Irmãos, nós estamos trabalhando na escola o Setembro Amarelo, né? Que o Setembro Amarelo é um trabalho voltado ao suicídio, para poder prevenção ao suicídio, orientar, falar para as pessoas que existe uma saída, que a morte às vezes não é solução, né? E eu me deparei essa semana com uma aluna que eu estava conversando com ela, muito aflita. E ela ligou para mim, contou para mim a situação que ela estava vivendo, que ela tem 3 filhos pequenos, que a vida dela estava complicada. E eu falei com ela para ir na escola, ela foi, chegou lá, eu conversando com ela, eu observei o braço dela cheio de marcas de corte, cicatrizes. Porque são aquelas pessoas que às vezes se mutilam, né, para sentir alívio, para sentir uma paz interior, que às vezes a pessoa procura e não encontra. Outros se envolvem nas drogas, outros se envolvem na bebida, outros se envolvem na prostituição. E ali eu observando aquela situação, eu tive a oportunidade de falar algo sobre Elias na sala de aula. Eu sei que não é nem muito permitido, irmãos, mas eu não aguento, eu não resisto. Eu falo para Deus assim, Deus, não é possível que eu vou estar aqui e eu não vou poder, Senhor, a falar algo da parte do Senhor para essas pessoas. Não é possível que eu não tenho condição de deixar, irmãos, uma pessoa numa situação dessa e eu me calar. E eu deixar ali, eu falo, Deus, eu estou aqui, não é somente para trabalhar, para dar uma aula, eu quero, Senhor, transmitir algo diferente para a vida dessas pessoas. E ali eu comecei a conversar com aquela moça, e ela criou uma afinidade comigo, até de ligar para mim, às vezes fora do horário. E eu conversava com ela e a gente via lágrimas, né? Aquelas lágrimas. Irmãos, ninguém está livre de situações de depressão, de angústia. Ninguém é super-herói. Às vezes nós temos um refúgio, nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos sustenta. Mas quantos de nós, existe uma diferença da depressão e de eu estar deprimido? Quantas vezes nós nos encontramos deprimidos? Por uma situação, algo que nos entristeceu, que nos machucou, que nos angustiou, uma frustração. Às vezes eu falo assim, eu sonhei tanto com um casamento, eu sonhei tanto com um lar que seria um lar perfeito. Às vezes eu vejo até o pastor Cláudio Duarte falando, né, que não existe o par perfeito. Né? Nós é que temos que orar para poder entender a situação, entender a pessoa e tentar viver como o errado mesmo. Né? Mas a gente às vezes fica pensando assim, a gente começa a desenhar a pessoa, você começa a imaginar, olha, quando a gente é solteiro, a gente não tem isso? Eu vou casar com um homem assim, 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 assim. Aí ele vai fazer assim, 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 assim. A gente começa a fazer aquela ilusão, aquela coisa. E, na verdade, não é tudo coisas que a gente imagina. Aí você tem um filho, você batalha ali, coloca o seu filho na escola, você planeja. Meu filho vai casar, vai estudar, vai ter um projeto na vida dele, ele vai ser uma bênção. E quando você vê, o seu filho vai totalmente o contrário do que você planejou. Aí você vai lá, faz aquele projeto, trabalha, estuda. Aí você entra numa empresa e fala, nossa, agora eu vou conseguir aquele cargo. Aí de repente você está ali batalhando, perde hora de sono. Tudo que o chefe fala para você fazer, você faz. Aí tem uma promoção. Aí o chefe vai lá e promove o outro. Aí você assim, puxa vida. O tanto que eu fiz aqui, deu o meu sangue e agora o outro foi promovido. Não são coisas, irmãos, do nosso cotidiano que nos deprime, nos angustia. São decepções que nós passamos na vida que nos angustia. E aqui nós vemos a experiência de Elias. Agora o Elias vai lá e fez tudo. Deus usou ele daquela forma tão tremenda, tão gloriosa. Nós vemos ali Deus, passo a passo, Deus agindo, cuidando de Elias, e Elias vendo ali Deus mandar fogo, consumir aquele local. Aí Elias ainda meio que tirou uma onda com a cara do povo lá, né? Cadê o seu Deus? Está fazendo o quê? Está dormindo, né? Ele foi meio que, ali ele cresceu um pouco, né? Vamos dizer assim. Ele saiu um pouco do espírito, porque ele começou meio que zombar do povo ali.
né? E aí ele foi lá e matou todo mundo, aquela espada, aquela coisa toda. Por quê? Porque ele era homem, ser humano. Mas quando ele se encontrou naquela situação que ele pensou, puxa, agora o negócio ficou difícil para mim. E ele pediu a morte. Ele pediu ali e falou, não sou melhor do que meus pais, me leva, Senhor, né? E aqui, seguindo a mensagem, nós vemos aqui que ele olhou, eis que na cabeceira, aí depois deitou e dormiu, né? Debaixo do zimbro, e eis que então um anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Aí eu fico pensando assim, tem hora que a nossa angústia está tão difícil. Aí o anjo do Senhor vem tocando na gente. Ó, desperta. Sempre Deus está usando alguém para nos despertar. Olha, não é, sai dessa situação. Sai da maneira que você está vivendo, não é assim que eu te quero. Deus levantando pessoas, aqui são anjos, mas Deus usando pessoas para nos despertar, né? Come, levanta-te, come, alimenta. E olhou, eis que a sua cabeceira estava ali o pão cozido sobre as brasas e a botija de água, e comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Olha, irmão, situação. Aí você pensa, é aquela situação que às vezes chega perto daquela pessoa, você vê aquela pessoa numa depressão tão grande, tão angustiada, você fala. Aí parece que não surgiu efeito, né? Falou, oh, meu Deus, aquela pessoa continua do mesmo jeito. Eu já falei, fulano, olha, existe uma solução, come, alimenta, Deus pode mudar. E a pessoa volta para aquela mesma situação que ela estava, né? E olhou, eis que a sua caída, aí voltando aqui embaixo. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse, levanta-te, come, porque muito comprido será o seu caminho. Que às vezes a gente pensa que acabou tudo aqui. A gente olha e fala assim, aquilo que eu sonhei não deu certo. Meu irmão, não tem situação que a gente encontra que a gente não vê saída? Tem hora na vida da gente que a gente olha assim para um lado, olha para o outro, você fala assim, meu Deus, não tem saída para mim, a resposta não vem. A luta cada dia está mais acirrada. E eu estou numa situação que eu não vejo uma saída, eu não vejo uma resposta. E aquele anjo ali mandando, despertando, olha, levanta, come, anda, vai, levanta. É Deus nos despertando. Para que no meio da dificuldade, para que no meio das barreiras que vier em nossa vida, mesmo que a gente venha prostrar, mas a gente entende que o cuidado de Deus ainda continua sobre a nossa vida. Mesmo que a luta venha, mesmo que a gente se encontre ali angustiado, mas o cuidado de Deus ainda continua sobre nossas vidas. E aí, irmãs, chega onde o ponto que eu quero chegar. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe do monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? Irmãos, nesse trabalho que nós fizemos, eu fiz apresentei para os meninos lá um vídeo de relatos de pessoas com depressão. E eu vi um relato de um jovem que ele dizia assim, parece que eu estou numa caixa. Eu estou dentro de uma caixa e não vejo a saída dessa caixa. Sabe quando você se entra dentro de uma caixa? Sabe um labirinto? Que você está dentro de um labirinto e você procura uma saída para você sair e você não encontra? Era dessa situação aqui que Elias estava. E eu falando para eles sobre essa parte. Elias estava nessa situação. Porque ele pensava assim, os profetas já foram mortos. Todos foram mortos. Né? Na mente dele, no pensamento dele. E não tem aquele momento que a gente começa assim, meio que lamentar, né? Ah, Senhor, por que sou eu? Ah, Senhor, por que eu passo por isso? Ai, Senhor, por que só minha vida acontece isso? Porque a gente entende que só eu tenho problema. A gente vê o outro rindo, a gente vê o outro trabalhando, o outro andando, viajando, e tem um Facebook que ainda faz as pessoas ficar pensando que todo mundo vive num mundo maravilhoso, né? E a gente começa a olhar para o outro e começa a pensar assim, por que só eu estou nessa situação? Por que só eu estou vivendo isso? E Elias estava assim, Senhor, olha, só eu fiquei. Só eu estou aqui, Senhor. Todos foram mortos. Senhor, eu fui zeloso, Senhor, pela tua obra. Né? E a gente às vezes fala com Deus isso. Uma coisa que Deus não conhece a gente. Coisa que Deus não sabe da nossa situação, não conhece nossos problemas.
né? E Deus não sabe o que ele faz, né? O trabalhar dele em nossa vida. E aí ele veio que lamuriar, né? Falar com Deus ali, né? E Deus perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Né? Que foi quando ele se lamentou para Deus. E aí eu vou ler aqui. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque aos filhos de Israel deixaram o seu conserto, olha, e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus não sabia disso? Que ele pensava, né? E ele disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que a palavra do Senhor... E eis que passava o Senhor, olha, e eis que passava o Senhor, e que como também um grande vento forte, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Aí eu venho aqui pensar, às vezes o nosso dilema, nossa luta com Deus, as nossas angústias é tão grande, que a gente vê Deus no vento, que a gente vê Deus no terremoto, que a gente vê Deus no fogo e Deus não está lá. Eu estou passando um vento tão grande, Deus não está lá. Porque quando aqui, a gente vê que Elias ficou meio que confuso. Ele achava que estava aquele vento, o Senhor não estava. Aí depois do vento veio o quê? Os montes quebravam as penhas da face do Senhor e o Senhor estava no vento, não estava no vento. Aí veio o quê? Um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio uma mansa e delicada voz. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à estrada da caverna. E eis que veio uma voz e dizia: o que fazes aqui, Elias? De novo Deus perguntando para ele. O que você está fazendo aqui ainda? Né? E Deus pergunta para a gente: por que ainda você não entendeu que eu sou Deus na sua vida? E que sou eu que cuido de você? E que essa caverna não é o local que eu quero para você? E eu observo, irmãos, que a caverna é lugar de sempre de fuga. Nós vemos lá Davi na caverna de Adulão, né? Davi também correndo, fugindo ali das garras ali de Saul, porque Saul estava ali perseguindo ele. E ali eu vejo... Até uma parte que eu estava dando uma observada, que quando Davi ele foi ali, tinha os grupos que estavam ali. O grupo de homens que estavam no aperto, sendo perseguidos, né, como Davi. Tinha grupos de homens que estavam endividados, né, que estavam ali num processo ali, que estavam sendo como escravos. Né, e tinham os homens amargurados de espírito. E aí eu vejo que a caverna não é outro lugar, senão um lugar de pessoas amarguradas. Pessoas que estão fugindo. E aí, às vezes, aquela caverninha dentro de nós, que nós criamos dentro de nós, e que a gente não consegue sair dela por nada. E a gente pensa assim: poxa, eu estou com esse negócio aqui, essa angústia no meu coração, e eu oro e isso não sai. E eu peço para Deus e isso não sai. Sabe aquela decepção que você sofreu, aquela tristeza que você passou, e aquele negócio continua no seu coração e isso não sai? Sai dessa caverna em nome de Jesus. Peça ao Senhor para te tirar, porque o Senhor está falando assim: o que faz aí? Por que você está nessa posição? Por que você continua neste lugar? Por que essa caverna tem te prendido, tem te deixado a você não entender que sou eu? Eu não estou no terremoto, eu não estou no vento, eu estou como uma voz mansa. E Ele tem trazido sustento. Mas por que você ainda vive nessa caverna? Por que você ainda deixa essa caverna te prender? E deixar com que você pare na sua caminhada? Porque, irmãos, a gente viu aqui que todo o projeto que Deus tinha na vida de Elias ali, ele estava meio que interrompido. Por causa daquela situação que ele estava vivendo, aquele momento de angústia que ele estava vivendo ali. E Deus não queria ele ali. Ele poderia pensar assim: mas eu já fiz o que eu tinha de fazer, para mim já deu. Não tem hora que a gente acha que já deu para fazer. Quando você tem uma pessoa que você pede para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus... Aí você fala assim: eu já falei tanto para aquela pessoa, tanto, que eu acho que eu tinha de fazer, eu já fiz. Não é? Porque você entende, nós entendemos que somos nós que fazemos. Nós não entendemos que o trabalhar de Deus não é o nosso. E Deus tem seus meios lindos de trabalhar de forma que nós não entendemos.
Elias entrado naquela caverna ali, naquela situação, e Deus perguntando para ele o que ele estava fazendo ali, e ele ainda sem ó Deus fazendo todo aquele processo, mandando o alimento, cuidando dele ali, e ele naquela luta tão grande, e ele permanecia na caverna, e Deus de novo insistindo. E a gente permanece às vezes na mesma caverna, naquela caverninha que nós criamos ali, e que nós lutamos para não sair. Então, irmãos, nós temos que estarmos muito atentos à voz do Senhor. Quando Deus perguntar, o que fazes aí? Fala assim, Senhor, eu preciso de força. E Deus tem levantado pessoas para nos ajudar, né? Através da oração. Esse trabalho, né, quando nós estamos orando aqui, sabemos que é o trabalhar do Senhor. É um espaço que Deus colocou para nós sairmos da caverna, para nos ajudar a sair da caverna, né? Porque quantas vezes nós já dobramos o joelho aqui, eu falo de mim. Quantas vezes nós já dobramos o joelho aqui numa angústia tão grande, os nossos problemas internos, só nós, que às vezes a gente não tem com quem falar, e às vezes se a gente falar com uma pessoa, o outro não vai entender, e aí nós dobramos o nosso joelho aqui, buscamos a face do Senhor, o Senhor Jesus Cristo nos ajuda, nos dá força, né? E eu quero encerrar aqui, seguindo aqui adiante, que depois quando passa todo esse processo, que Deus fala com ele, que Deus aparece com ele de uma voz mansa, e ele disse, eu tenho sido extremamente zeloso, novamente Elias falando para Deus. Será que Deus não sabia que ele era zeloso, né, irmãos? Do Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram o seu profeta, a espada, e eu fiquei e busco a minha vida para matar-me. Aí o Senhor disse a ele, vai, volta para o teu caminho. Por quê? Você entrou na caverna e saiu do caminho que eu te queria. Saiu de onde eu te quero. Essa caverna que você está vivendo hoje não é onde eu te quero. Esse caminho que você deixou de trilhar está errado. Aí vem aquele hino que eu lembro, né? Que fala porque deixou a rede, né? Eu esqueci até como é que é. Quem mandou largar a rede, né? Aí eu lembro desse hino, eu estava dando a leitura e vendo esse hino, né? Como é que a gente larga a rede no meio do caminho e deixa lá? Se eu ainda quero te usar na pesca, se eu ainda tenho muitos peixes para você pecar, muitas almas para você ganhar. E ali nós vemos ali que no caminho do deserto de Damasco Deus falou para ele, ó, você vai, volta para o teu caminho, para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, o rei da Síria. Olha, ele estava tendo aquele confronto ali com o rei de Samaria. E aí Deus falou assim, olha, você vê que coisa, que contraste. Deus manda ele ungir outro rei. Aí depois Deus manda também ele lá e também ungir Jeú, né? Que também seria outro rei. E aí Deus fala para ele, olha, tem um sucessor para você também. E ele vai lá e unge, que foi Eliseu. E a gente vê a história dele de uma forma tão linda como termina a história de Elias. E mesmo perante aquele processo depressivo que ele viveu, Deus translada Elias de uma forma gloriosa. Irmãos, é maravilhoso a gente começar a percorrer na palavra, a gente começa a entender. E assim, eu entendo que às vezes a gente pensa assim, Elias era um homem tão usado por Deus e passou por situações difíceis, né, na vida. E por que a gente às vezes quer ser super-homem e ser super-mulher? Por que a gente às vezes acha que não, eu não posso passar por isso, eu não posso me deprimir? Pode. Mas quando você chegar a esse ponto de se deprimir, dobra o seu joelho e busca o Senhor. Não para no meio do caminho, não entra na caverna e deixa lá, fica dentro daquela caverna pensando que vai morrer. Porque Deus ainda tem um caminho longo para nós. Deus tem algo tremendo para realizar nas nossas vidas. E às vezes a nossa frustração cotidiana, as nossas angústias, os nossos problemas diários, irmãos, nos faz parar, nos faz olhar para um lado e pensar em desistir. Porque quando eu sonho algo, que eu vejo que aquele algo não foi realizado, minha tendência é me angustiar, a me deprimir, é me esquivar, é me isolar. Mas não é isso que Deus quer para nós, né? Deus quer algo muito maior para nós. Como Deus fez na vida de Elias. Ele fez com que Elias passasse por aquele processo, um homem que passou por muitas experiências com Deus, mas chegou ao ponto de chegar, mas depois Deus falou, olha, não é aqui que eu te quero, não é assim que eu te quero. E da mesma forma Deus tem falado conosco. E aí eu vejo os cuidados de Deus, que mediante qualquer luta que nós estamos enfrentando na nossa vida, até quando a gente está deprimido, até como a gente está lamentando com Deus, Deus está cuidando de nós.
Até quando a gente às vezes fala assim, ai, Senhor, eu sou... Né? Porque a gente tem até uma mania de achar que a gente é tão certinho, né? Eu fiquei. Ah, Deus, eu estou passando por isso. Mas Deus, eu sei que você é assim, meu filho. Eu sei que você passa por essa situação, mas eu estou cuidando de você. Mas sai dessa caverna, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Deus abençoe.